Bem-vindos a mais um vídeo sobre sucessões e hoje vamos estudar as progressões aritméticas. Antes de mais, o que é uma progressão aritmética? Vamos lá fazer uma definição. Uma progressão aritmética é uma sucessão ou é um tipo particular de sucessão em que os termos dessa sucessão aparecem todos igualmente espaçados entre si. Então, vamos pensar no seguinte. Tenho aqui esta reta, esta reta azul, que representa uma reta real, e vamos partir do princípio que eu tenho aqui um termo, vamos supor que é este que está aqui é o primeiro termo, e que agora, a partir deste, eu vou obtendo os restantes, acrescentando a cada um determinado valor constante. Vamos supor que o A índice 2 se obtém a partir do primeiro, somando-lhe esta constante R. Se eu agora voltar a acrescentar esta constante ao valor que já obtive, ou seja, se eu acrescentar assim aqui e depois voltar a acrescentar a partir deste último e assim sucessivamente, o que é que eu obtenho aqui? Obtenho sempre os valores igualmente espaçados entre si. E eu obter assim aqui o A índice 3, assim aqui o A índice 4, aqui o A índice 5 e assim sucessivamente. Então, o que nós precisamos para definir uma progressão aritmética é sempre o primeiro termo, que é um valor especial, é o nosso ponto de partida, e de uma razão. Aliás, esta constante, acabei de o dizer agora, denomina-se razão da progressão aritmética. Vamos então ver como é que nós podemos fazer a definição de progressão aritmética, uma definição mais formal. Ora, a einsteiniana é uma progressão aritmética se o primeiro termo for constante e for um valor dado, não é? E o termo de ordem n mais 1 se puder obter a partir do termo de ordem n, ou seja, o termo anterior, ao qual é acrescentada uma constante, sendo essa constante um valor real e tendo essa constante o nome de razão da progressão. Isto que eu acabei aqui de indicar, obviamente, é a definição de uma progressão aritmética por recorrência. Não sei se recordam, há uns vídeos atrás falei sobre isso. Como é que se define uma progressão por recorrência? Bem, uma progressão, ou neste caso uma sucessão, encontra-se definida por recorrência quando nós temos uma expressão onde um termo é definido à custa do termo ou dos termos anteriores, como é o caso. Essa forma de definição tem um problema, que é o seguinte. Se, por exemplo, nós quisermos o termo de ordem 10, temos que saber qual é o termo anterior, temos que saber qual é o termo de ordem 9. É evidente que para sabermos qual é o termo de ordem 9, também temos que saber qual é o termo anterior. Isto é, se eu for aplicar este raciocínio a todos os termos, eu fico logo com a ideia de que, para saber qual é o termo de ordem 10, tenho que saber todos os termos até à ordem 10. Isso é um inconveniente grande. Então, para ultrapassar este inconveniente, nós podemos tentar chegar àquilo que é o termo geral da progressão aritmética. Se eu souber qual é o termo geral da progressão aritmética, a partir da ordem, eu consigo obter imediatamente o termo sem ter que saber quais são os termos da ordem anterior. Então, vamos lá ver. Eu já fiz aqui um esquema de como é que, a partir de uns termos, nós vamos conseguindo obter os outros. Então, vamos supor que eu tinha aqui já aplicado esta razão algumas vezes e chegava aqui a estes termos. Este seria o termo de ordem A índice n e este seria o termo de ordem A índice n menos 1. É óbvio que daqui para aqui teria novamente que somar a razão R. O que eu pretendo obter é a expressão geral deste termo, do termo de ordem n. Então vamos ver como é que conseguimos obter isso. Ora, antes de mais, importa fazer uma observação que é a seguinte. O A de 1 é dado, não é? O A de 2, portanto, o A de 1 é dado. O A de 2 será igual ao primeiro termo mais a razão. Será o primeiro termo mais a razão. É evidente que o terceiro termo pode ser obtido também a partir do primeiro, somando-lhe quantas vezes a razão? 2 vezes, está aqui, R mais R. Portanto, seria A de 1 mais 2R. E assim sucessivamente.
eu poderia aplicar este raciocínio sempre para cada termo, de qualquer ordem. Tomemos nota que o valor que está aqui na ordem é sempre mais 1 do que o número de vezes que nós somamos a razão ao primeiro termo. Portanto, o termo de ordem A índice n seria igual a índice 1 mais n menos 1 vezes a razão. Ou seja, este valor era o termo de ordem n. Quantas vezes é que somamos ao primeiro termo a razão? Exatamente n menos umas vezes. Portanto, o que nós temos aqui é a expressão do termo geral de uma progressão aritmética. A expressão do termo geral de uma progressão aritmética. Vamos ver alguns exemplos. Ora, como primeiro exemplo, vamos verificar, vamos supor que o primeiro termo é 3 e a razão é igual a menos 2. Podemos ter razões positivas ou negativas. A razão é uma constante real. Por exemplo, uma razão possível é 0. Então aí todos os termos iam ser iguais a 3, porque nós iríamos estar a somar sempre 0 aos termos e, portanto, teríamos uma sucessão constante. Bom, mas para este caso, o que é que nós vamos ter? Vamos supor que isto é o exemplo 1. O termo de ordem A índice n, ainda está aqui a expressão, podemos vê-la imediatamente em cima, será igual ao primeiro termo, que é 3, mais n menos 1, vezes a razão. A razão é menos 2. Ou seja, daqui tiramos que o A índice n é dado por menos 2n, e agora, menos 1 vezes menos 2 dá 2, mais 3 dá 5. Menos 2n mais 5. Podemos ver que isto funciona utilizando o esquema anterior. Por exemplo, na reta real, o que é que nós temos? O primeiro termo, neste caso temos que começar ao contrário. O primeiro termo vamos supor que está assim aqui, é o 3. Este é o primeiro termo. O segundo termo vai ser obtido somando menos 2 a 3. Portanto, neste caso, somar um número negativo é a mesma coisa que subtrair. Vamos obter o 1. O terceiro termo seria menos 1. O quarto termo seria menos 3. O quinto termo seria menos 5. E assim sucessivamente. Vamos imediatamente calcular o quinto termo para verificar se obtemos o mesmo número que está aqui já indicado. Ora, será menos 2 vezes 5 mais 5. É óbvio que isto vai dar menos 10 mais 5, que dá menos 5. E aí está o termo de ordem 5. É evidente que a partir desta expressão eu posso determinar o termo de qualquer ordem, não necessariamente apenas esta. Vamos avançar para um outro exemplo. Vamos supor que eu tenho agora uma sucessão em que me é dado o primeiro termo, vamos supor que é menos 2, e é dado o termo de ordem 6. Vamos supor que o termo de ordem 6 é igual a 8. Vamos supor, eu pus aqui dois números à sorte, vamos ver no que é que isto dá. Ora, antes de mais, como portanto, vamos supor que a índice n é uma progressão aritmética. Portanto, os termos satisfazem esta condição que está aqui, que é a expressão do termo geral de uma progressão aritmética. Então, se satisfazem, este em particular vai ter que satisfazer esta expressão. Ou seja, o A índice 6 terá que ser igual a A índice 1 mais, e agora, n menos 1, o que é que significa? Se temos aqui 6, passamos aqui a ter 5, e vezes a razão. Ora, neste momento, o que é que eu não sei? Eu não sei a razão. O primeiro termo já sei, vale menos 2. E também sei quanto é que vale o sexto termo, vale 8. Então, substituindo aquilo que eu sei, que é,
Portanto, o primeiro termo, este valor aqui, será menos 2 e este valor aqui será 8. Eu vou obter 8 igual a menos 2 mais 5R. Então fica 5R igual a 10. Ou seja, a razão é igual a 2. Para um exercício inventado calhou bem. Então, o que é que nós vamos ter? A expressão do termo geral de n de n será dada por... O primeiro termo, neste caso, é menos 2, mais n menos 1 vezes a razão. Ou seja, a n de n será... Aqui a razão eu já posso substituir pelo valor obtido, pelo valor 2. Portanto, teremos 2n menos 2 dá menos 4. Portanto, esta é a expressão do termo geral da progressão aritmética.